Imagina uma embarcação da vida fluindo pelas águas do destino. Quem será que comanda essa embarcação, esse barco? Quem será que dá o tônus para a experiência dessa vida? Hoje nós vamos conversar dentro da metáfora da embarcação que falamos no vídeo passado sobre a missão, o papel, né, que o predominador e o oikodespotes têm nessa teoria, nessa metáfora da embarcação. Tudo isso para compreendermos mais profundamente como é o fluxo da experiência da nossa vida pelas águas do destino. No vídeo anterior, eu falei para vocês que a alma encarna mediante certas condições astrológicas. Ela escolhe o que ela tem em mãos, né? Se ela tem um limão, ela faz uma limonada. Se ela tem uma laranja, ela faz uma laranjada, né? Mas, enfim, ela vai escolher os elementos que tem em mãos para conseguir viver a experiência que é preciso que ela viva, as experiências nesse mundo físico. Então, vamos conversar sobre esses pontos hoje. Me acompanhe aqui até o final. Mas já aproveite esse momento, então, se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário. Agradeço a vocês que têm deixado muitos comentários, mas continuem deixando. Se você quiser colocar aqui se essa temática mais espiritualista e profunda da astrologia tem te ajudado a identificar alguns pontos relevantes na sua carta, coloca aqui embaixo nos comentários. Não precisa abrir muitas experiências da sua vida, não. Só coloca ali se ajuda, se não ajuda. E se você puder arrastar o vídeo, dar um hype no vídeo, me ajuda bastante. Ou então só curtir, deixar o seu comentário já me ajuda muito mesmo aqui no canal. E aí sim nós vamos seguindo com essa abordagem mais tradicional da astrologia. Agora, se você gostar de estudar, a gente tem sessão de membros aqui com vídeos exclusivos e temos também os cursos da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. E vamos falar então do predominador e do oikodespotes. Bom, gente, no vídeo passado eu falei até um pouco já sobre o que é o predominador. Então, vamos estender um pouco a ideia. Bom, o predominador afeta, ou mais lá na frente na história, o elege, é um ponto fundamental para que exista vida em um corpo, né? Então, na metáfora da embarcação, o predominador é o que garante que a alma está vinculada a um corpo, podendo viver a experiência de trafegar aí, né, nas águas do destino, porque se não houver vitalidade, é só um veículo vazio, morreu, né? Então, a estrutura do predominador, a força que o predominador tem em uma carta, indica como é a força daquela vida para enfrentar esse caminhar, né, esse navegar, né? Para enfrentar esse navegar do barco da vida pela experiência do destino. Quanto mais forte o predominador tiver, mais gana, mais garra, mais força ele tem para conduzir essa embarcação. Por isso, ele é um ponto fundamental e até vocês já viram em vídeos anteriores, quando eu já falei do ILEGE, né, que é um ponto que tem uma importância grande no contexto da estrutura de saúde, inclusive, porque medimos os momentos favoráveis e desfavoráveis com vários pontos, mas um principal é o predominador, o afeto ou o ILEGE. A gente identifica como que está esse planeta ou esse luminar que assume essa importância na estrutura funcional da vida, né, na vitalidade, para entender se a pessoa tem condições, né? Uma pessoa doente, por exemplo, não tem condições de muitas coisas, em termos de conquistas, tal. Então, a gente parte aqui do predominador, tá? Como nós podemos fazer, né, para identificar? Bom, quem acompanha a astrologia tradicional, estuda astrologia tradicional, já sabe que força e fraqueza têm relação com dignidades essenciais e dignidades ocidentais, mas não só isso, tem muito mais. Antes, a gente precisa identificar qual é o predominador. Então, vamos lá, pega a sua carta e se você nasceu durante o dia, enquanto o sol estava brilhando, no seu mapa ele vai estar em alguma das casas entre a casa 7 e a casa 12. Então, você nasceu enquanto o sol estava brilhando ali no céu. Se o sol estiver na casa 7, na casa 10 ou na casa 11, ou até na casa 9, só para o sol, tá? Ele já é o predominador. Então, guarda essa informação aí que você já identificou o seu predominador. Se você nasceu durante o dia ainda, né? Se o Sol não estiver em nenhuma dessas casas, ele está na 8, está na 12, ele não pode ser o predominador. Então, você vai ter que observar a Lua.
A Lua está na casa 7, está na casa 10, está na casa 11, ou a Lua está na casa 3, é a única casa do mapa que a Lua pode estar para ser um ilégio, um predominador ou afeta, tá? Porque a casa da deusa é o júbilo da Lua, ela está na casa 3. Se ela estiver, mesmo que você nasceu durante o dia e o Sol não for o seu predominador, você vai ter a Lua como um predominador, tá? E se a Lua não tiver nenhuma dessas casas, então vai ser o ascendente, tá? O ascendente é sempre o ponto final quando um dos luminares não puder ser o predominador ou afeta, tá bom? Agora, se você nasceu durante a noite, você vai fazer a observação a partir da lua primeiro. Então, você vai olhar se a lua está na casa 7, na casa 10, na casa 11 ou na 3. A lua na 9 não, tá? É só o sol que pode estar na 9 para ser o predominador, a lua não, tá? Ou na 3. Aí você nasceu durante a noite e a lua não está em nenhuma dessas casas, sei lá, está na 2, na 6. Ela não é o predominador da sua carta. Então, você olha o sol. O Sol está em uma dessas casas? Ele não vai estar porque você nasceu durante a noite, né? Então ele não estará em nenhuma dessas casas, né? Então ele vai ser o quê? A gente vai ter que recorrer a quem? Ao ascendente, tá? Porque se você nasceu durante a noite, o Sol não estará em nenhuma das casas, a 7, a 10, a 11 ou até a 9, não estará, porque ele só fica em uma dessas casas se você nasceu durante o dia. Então, se você nasceu durante a noite, você só poderá ter o ilege a lua, ou afeta, né, o predominador, a lua ou o ascendente, né? Não faz sentido olhar o sol, né? Já que o sol, na terceira casa, não pode ser escolhido, tá bom? Então, se não der para a lua, você que nasceu durante a noite, vai para o ascendente, tá? E aí, o que que isso significa? Significa que esse ponto, que é o predominador da tua carta, ele tem um papel fundamental de manter a vitalidade no corpo e poder conduzir a experiência da sua embarcação, navegar da sua embarcação pelas águas do destino. Então, assim, ele precisa de vitalidade, ele precisa de vida, né? Essa embarcação, essa vida, né, para poder fluir. Se não houver vitalidade, não há como a alma realizar a experiência. Então, como eu disse, nós vamos observar quais são as condições do predominador, do Sol, da Lua, do ascendente. Como está essa configuração? Ele está forte ou ele está fraco? Mas não só por dignidades essenciais, porque senão, gente, quem nasceu durante o dia só ia ter uma alma forte se tiver o Sol em Leão ou o Sol em Áries. E quem nasceu durante a noite teria Sol no signo de Câncer ou em Touro, né? Que é o ponto da exaltação da Lua. E no ascendente aí variaria um pouquinho mais. Mas não é só a questão das dignidades essenciais. A gente vai precisar também entender quais são as relações que esse ponto do predominador tem com o restante da carta. Porque qualquer aspecto que ele tiver vai incrementar poder ou fraqueza, né? Força ou fraqueza para essa estrutura de vida. E nós costumamos dizer que uma alma forte, ela é uma alma forte para a superação das dificuldades, ela está forte no comando. Mas quando o predominador, a alma está fraca, a vida enfrenta muitas intempéries, né? E a própria estrutura da alma não é tão fortalecida para enfrentar o barco. Então, ela vai precisar dos outros elementos que estão ali na embarcação, às vezes, para conduzir o caminho de alguma maneira, tá? Então, não só as dignidades essenciais, mas os aspectos, principalmente de sextil e de trígono, podem auxiliar esse predominador no cumprimento da missão dele de atravessar aí pelas águas da vida, né? Pelas águas do destino, encaminhar aí a embarcação, tá? Então, o que que a gente tem que olhar? Se o Sol tem aspecto de sextil ou de trígono com qualquer planeta, não só com os benéficos. Lógico que com os benéficos, Vênus e Júpiter, é muito melhor, porque eles são planetas bons. Mas eles ficam muito, muito bons quando eles estão também em signos que eles têm poder, né? Porque se eu tiver um sextil do Sol com Júpiter, mas o Júpiter em queda, que é em Capricórnio, ele ajuda pouco, né? Ele precisa estar, todo planeta que está ali em sextil em trígono, ele tem mais condições de apoiar o predominador quanto mais forte ele estiver, quanto mais forte ele estiver. Pode ser um sextil ou um trígono com um maléfico. Então, imagina que você tem lá, enfim, qual que seja o seu predominador. Ele tem um trígono com Marte exaltado, Marte em Capricórnio. É um super auxílio de Marte em Capricórnio, porque Marte em Capricórnio tem uma configuração de robustez,
de coragem, né, de segurar a onda mesmo, né, ele é bem forte, até meio bruto, né, mas segura mesmo, produz bastante. Então você ter o seu predominador em um aspecto de trígono de sextil com Marte muito forte, exaltado, em um dos domicílios dele, Áries ou Escorpião, é muito interessante também. Mesmo com Saturno, tem um sextil, tem um trígono com Saturno em Capricórnio, Aquário, mesmo em Libra, ele traz uma estrutura boa, né? Um potencial muito favorável em auxílio ao seu predominador, seja ele qual for, o Sol, a Lua ou o ascendente, tá? Então, aqui é uma configuração que a gente precisa levar em consideração. Agora, o que atrapalha, né? Assim, o que tira a força do predominador? Bom, primeiro, você ter um predominador em um local que ele não tem poder mesmo. Se ele tiver peregrino, por exemplo, né? Por exemplo, o meu predominador é o Sol, eu tenho Sol em Peixes. É um ponto peregrino para o Sol, ele não tem força nenhuma. Tá, assim, dependendo de como eu dividir as casas, ou ele fica na 10 ou ele fica na 11, né? Por isso que ele é o predominador. Mas ele não tem muita força. Ainda deixa a Vênus já combusta ali, Vênus está começando a entrar na faixa da combustão. Não está muito bem, né? Então, essa configuração de Sol peregrino, ele tira o potencial do predominador. E também os aspectos difíceis, tá, gente? Aspectos de quadratura e oposição. Pode até ser uma quadratura, uma oposição com Júpiter ou com Vênus, né? Quer dizer, com Vênus não vai ter, por exemplo, se for o Sol, não chega a ter uma quadratura, mas se for a Lua é possível, né? Você ter a Lua em quadratura a Vênus, Lua quadratura a Júpiter, porque a Vênus não se distancia tanto do Sol a ponto de chegar a uma quadratura, né? Nem uma oposição, então nem se fala. Mas, assim, qualquer dificuldade que o predominador tiver, seja ele o Sol, a Lua ou o ascendente, de quadraturas ou oposições com qualquer planeta, isso indica configurações que tiram o potencial, né? Ou mesmo assim, a gente pode entender que em certos momentos da vida, podem existir circunstâncias adversas na experiência daquela vida, ou seja, passar por crises importantes. Então, por exemplo, se você tem o predominador, o Sol, que nem eu tenho ali Sol em Peixes, peregrino, e ele tem ainda uma quadratura com Saturno para acabar de ajudar, né? Que também está peregrino. Então, assim, é uma configuração do fraco com oprimido ali, né, na minha carta. É uma quadratura, mas só tem outros recursos ali que acabam ajudando também. Tem outros aspectos. Por exemplo, tem um sextil com Marte em Capricórnio, né? Que dá um apoio bem grande. O que eu quero mostrar para vocês é que ter um predominador forte é muito bom, né? Já começa assim, se tiver o predominador no domicílio, na exaltação, no caso do ascendente, né, que não é um planeta, são das relações que tem e do próprio regente do ascendente, né, que vão indicar esse potencial. Mas quanto mais apoio tiver de planetas benéficos e planetas benéficos em aspectos bons que estejam também muito fortes, que esses planetas que estejam em contato com o predominador estejam muito fortes nos aspectos benéficos, isso vai acrescentando uma ajuda, um poder e um apoio para o predominador. E quanto mais aspectos difíceis eles tiverem, ou contato com, mesmo que seja um sextil, um trígono, mas com um planeta muito fraco, pode ser qualquer planeta, né? Mas se o planeta estiver peregrino, estiver em queda, estiver no exílio, não vai ter muito potencial de auxiliar esse predominador. Então, assim, ele pode ajudar, mas ajuda muito pouquinho. Não protege muito, né? Que eu falo para vocês. Então, às vezes, vale mais você ter um aspecto de sextil e de trígono com um maléfico forte do que ter um aspecto de sextil e de trígono com um benéfico fraco, né? Que esse benéfico fraco não vai segurar muito a onda, tá? Então, quanto mais auxílio o predominador tiver, mais força essa alma tem para segurar as rédeas da vida, né? Para segurar aquele leme da vida e navegar pelas águas do destino, tá? Então, observa aí na sua carta. E aqui, gente, não tem como, mas falar de astrologia tradicional assim, tem que conhecer um pouquinho. Então, você tem que conhecer as dignidades essenciais, a natureza dos aspectos, né? Para conseguir extrair algum nível de informação, porque não dá para a gente contemplar todas as configurações aqui por um vídeo do YouTube, tá bom?
E depois nós vamos identificar qual é o oikodespotes. Aqui entra puramente dignidades essenciais. Então, o oikodespotes, em nível da astrologia tradicional, né, do termo tradicional, é o planeta que tem mais domínio nesse ponto onde o predominador está. Então, qualquer que seja o predominador, Sol, Lua ou o ascendente, o que que você tem que olhar? Qual é o planeta que tem domicílio? Acrescenta lá um ponto para ele. Qual planeta tem exaltação? Quando tiver, né? Tem signos que não têm exaltação, marca mais um ponto ali para ele. Quais são os três regentes da triplicidade desse signo onde o predominador está, ou do ascendente, né? Se ele for o predominador, marca lá um pontinho para cada um. Qual é o termo que ele está? O termo, eu uso termos egípcios, né? É o mais recomendado nessa época aí, mas existem outros termos. Mas aí você vai marcar também mais um pontinho. E a face, né? Ou decan também, onde esse grau exato, onde esse grau do seu predominador está. Aí depois, gente, é só somar, não precisa nem colocar peso de 5, 4, dá um ponto para cada um. E identifica qual é o planeta que fica com pontuação maior. Esse planeta vai ser o oikodespotes, tá? Então, você vai contar ali qual é o planeta que tem domicílio, atribui um ponto, qual que tem exaltação. Os três regentes da triplicidade desse signo se atribuem um ponto para cada um. O do termo atribui um ponto e da face um. Depois é só somar e ver aí qual é o planeta que aparece um pouquinho mais, tá? Um pouco mais forte. E se acontecer empate, então você vai ter dois oikodespotes, né? E isso é interessante, porque, gente, o oikodespotes, na metáfora da embarcação, é o espírito interno, é o que está além da alma, né? A gente poderia até pensar assim, é um pouco acima da alma, conduzindo a experiência da vida. Até alguns astrólogos associam o oikodespotes ao daimon pessoal ao invés do lote do espírito, né? Eles associam esse ponto, porque ele tem uma referência além da própria estrutura da alma, né? Como se fosse a alma num patamar e o oikodespotes em cima. Porque qual é a base do estudo astrológico aqui quando a gente analisa um planeta conduzido por outro? Por exemplo, eu tenho Sol em Peixes. Ele é um Sol conduzido por Júpiter, não é? Se eu calcular, então, o planeta ali que tem o almúten, né, desse grau aqui onde o Sol está, eu vou ter um planeta conduzindo o meu Sol. Então, a ideia do oikodespote sobre o predominador é essa, é que o oikodespote é como se ele fosse influenciando a alma, né, inspirando a alma, né, a gente coloca assim, fica mais bonito. O oikodespotes inspira a alma para a realização da experiência da vida, né, pelo navegar aí das águas do destino, tá? E por isso ele tem um papel muito importante também em como essa nuance chega, né, para a experiência prática da vida. Então, quando você identifica esse ponto, é importante você saber também se ele tem apoio, auxílio de outros fatores, porque depois também, quando a gente for abrindo ainda mais os detalhes dos outros pontos da metáfora da embarcação, o leme, né, que a gente viu, quem está segurando o leme, quais são os recursos, né, o primeiro oficial, o segundo oficial, que a gente tem de elementos adicionais que podem incrementar também a jornada e abrir as nuances para a gente entender, se eu for por esse caminho e eu exercitar essas características desse planeta, talvez eu consiga abrir um pouco mais de caminho para que a minha alma se realize. E assim a gente vai abrindo os horizontes. Agora, o oikodespotes, ele vai comandando o seu predominador. Então, ele tem um papel inspirador. Quando você identifica qual é esse planeta na sua carta, primeiro, os significados naturais desse planeta já vão trazer alguma nuance de quais são os temas que inspiram a sua experiência de vida, né? A experiência da alma na sua vida. Por exemplo, se for Júpiter, pode ser uma indicação de senso de justiça, de desbravar o mundo, de ampliar os horizontes, e aí a gente pode pegar de um nível muito, muito básico dos significados naturais do planeta até o mais amplo, porque os planetas têm muitos significados. Por exemplo, Júpiter é um significador de justiça, dos estudos superiores, da espiritualidade, né? Ele é um significador de Deus, mas ele é um significador também de distâncias longas, então a gente associa muito a viagens, a jornadas, essa coisa mais do ambiente internacional, né? Ele é também um planeta relacionado a alguma coisa mais da pacificação e da indulgência, do senso de justiça e de muitos outros assuntos, né? Das coisas grandes. Júpiter representa os assuntos grandiosos e assim vai, tá?
Então, conhecer os significados básicos dos planetas ajuda você a entender o que inspira a sua alma para realizar a experiência nesse mundo físico, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Sol é uma própria indicação de motivação. Quanto mais ele estiver vibrante em signos com calor, mais isso aparece, né? Com grande motivação. Ele é um indicador de liderança, ele é um indicador de realização, ele é um indicador de figuras masculinas em um nível mais básico, né? Ele é um indicador de liderança de maneira geral, um indicador do brilho, enfim, das coisas magnânimas, do ouro, por exemplo, né? Inxalá, muito ouro. Então, ele representa todas essas coisas do grande brilho, né? Na experiência humana do sucesso, da autorrealização também, né? Do palco até em algumas vezes, né, da popularidade. A lua representa também esse fator do campo mais emocional, do campo sensível, da questão emocional mais do comer, da maternidade, da nutriz, né? A lua representa o fluir das águas também, o ambiente marítimo, a gente pode colocar também, representa o campo mais da psique, né, nesse contato com a questão mais emocional. A gente pensa em Mercúrio também como lado racional, como a fala, o processo mental, o jogo técnico, o ambiente da comunicação, das redes, o ambiente da internet, os equipamentos, utensílios que a gente usa para realizar as coisas, os livros, os jogos, sejam eles eletrônicos ou de cartas, por exemplo, né? Muitas coisas. Vênus representa a beleza, a estética, a harmonia, a diversão, o entretenimento, as artes, o artesanato, a satisfação geral com as coisas, os artistas de maneira geral, as casas de espetáculos, ambientes onde a circulação de diversão acontece também, tudo muito legal. Marte representa a capacidade de briga, de luta, o olhar estratégico até para algumas coisas, a capacidade produtiva também, a capacidade da defesa, o se lançar para as coisas, iniciativa e até o se lançar também pensando em viajar, em jornadas grandes, né? Marte também representa os instrumentos de corte, pode ser uma faca de cozinha, até um bisturi. Representa forno, representa o fogo, a fogueira, os bombeiros também que apagam fogo, o militar, né, de uma maneira geral. Marte tem esse potencial, então, que ao mesmo tempo constrói como destrói, né? Júpiter, como eu já falei para vocês, o Saturno, ele tem uma representação mais estrutural, de seriedade, de estudos, de concentração. Ele tem um lado dele meio escasso, mas ele tem também uma representação de contenção, não muito de abundância. Enquanto Júpiter representa abundância, prosperidade, Saturno representa o ambiente da contenção. Mas nem sempre é uma expressão de seriedade, né? Às vezes ele é uma indicação estratégica, uma indicação mais fechada, mas não ranzinza assim, né? Muito robusta, dependendo do signo onde estiver. Saturno representa também os estudos técnicos, a ciência, a gente pode colocar no mundo moderno a tecnologia também, né? E tudo isso. Então, assim, tem muitos mais significados de cada um dos astros. Então, quanto mais a gente aprofunda nesses significados, mas a gente vai tendo elementos para entender o que inspira a alma, né, para ela realizar a experiência no mundo físico. E aí, no caso do Oiko Despotes, mais ainda, porque um planeta não vai estar isolado na carta, ou pelo menos na grande maioria das vezes ele não está. Ele tem aspectos, né, que vão incrementando informação, né, ou auxiliam, ou às vezes atrapalham. Então, imagina um Oiko Despotes que tenha aspectos de quadratura e oposições com planetas muito difíceis, né? Os maléficos, por exemplo, pode significar, às vezes, as atrapalhações da vida para essa inspiração. Às vezes o caminho fica truncado, a inspiração não chega na alma. No sentido preditivo, pode representar mesmo essas dificuldades, tá bom? E por aí a gente vai seguindo. Então, no próximo vídeo, nós vamos conversar sobre os outros pontos, né, da metáfora da embarcação. Nós vamos falar do regente do ascendente, né, como primeiro oficial, os regentes da triplicidade, que vão ajudando, né, incrementando como leme, né, e as forças que a gente vai encontrando aí de ventos favoráveis ou desfavoráveis, tá? Vamos ver se dá para a gente falar do Curios. Eu acredito que o Curios a gente vai deixar para um vídeo só, porque ele tem muitos pontos a considerar, tá bom?
Então, se esse tipo de abordagem te inspira a ir mais a fundo aí na astrologia, não esqueça de curtir e deixar os seus comentários e de me acompanhar para o próximo vídeo. Então, ativa as notificações aí, tá bom? Eu agradeço a você que assistiu o vídeo aqui até o final e até o nosso próximo vídeo. Então, até mais.